Oi, gente! Sejam bem-vindos ao Meu Mundo em Letras. Eu sou a Dani Togali e hoje nós vamos falar um pouquinho da série que estreou recentemente na Netflix, um spin-off, né, da série Os Bridgertons, Rainha Charlotte. E nós vamos falar um pouquinho sobre as semelhanças dela com a verdadeira rainha da Inglaterra. Rainha Charlotte estreou na Netflix com sucesso. Sendo um spin-off da série Os Bridgertons, ela vai contar a história de como a Rainha Charlotte chegou ao posto que ela é atualmente, que a gente vê nos livros, tanto também nas séries, né? Que ela escolhia as meninas, aquelas que eram apresentadas, né? A sociedade eram apresentadas diretamente a ela. E aí, nessa série, nós vamos ver um pouquinho de como ela conheceu o Rei George, de como ela chegou até o trono e a sua história mesmo, ali nos bastidores. Mas o que mais assim me chamou a atenção era saber mesmo um pouco da realidade. O que a série tem a ver e tem de verdade, de fatos reais, com a verdadeira história da Rainha Charlotte. E é nesse vídeo que eu vou trazer um pouquinho disso para vocês. Mas antes, eu quero te convidar a se inscrever no canal e de deixar o like nesse vídeo se você já viu a Rainha Charlotte. Se quer saber quais são as semelhanças, já deixa o like, se inscreve no canal porque isso ajuda bastante. E aí, gente, eu quero falar um pouquinho antes do que eu achei da série. Bom, eu assisti, mas eu tava tão assim focada em dorama que eu demorei um pouco pra me ligar realmente à história. Mas quando a gente vai aprofundando, vai vendo todos os episódios, né? E a gente vê que sim, que é pouquíssimos, né? São somente 6 episódios, então rapidinho dá pra poder ver. A gente vai ver que é assim, uma história muito linda. É uma história que, sim, se passa numa outra época, né? Porque a série se passa no século XVIII, então há outros fatores, outras culturas, outra sociedade. E a gente vê como eram formados os casamentos, como era a sociedade em si. E o amor entre a Rainha Charlotte e o Rei George, eu achei a coisa mais linda, sabe? Assim, eu me emocionei muito, mais no final, de ver que, independente de tudo, ela não desistiu dele. Ela estava ali, do lado dele, em todos os momentos, nas crises, nas dificuldades, né? E a gente vê que eles realmente construíram um império ali, né? Uma realeza forte e com presença, porque ela era uma rainha com presença, né? A gente vê desde o início que ela soube se impor, que ela tinha as vontades dela, que ela não rebaixava. Então, assim, é uma rainha com pulso firme. Então, agora nós vamos ver as semelhanças com a história e a realidade. E a Charlotte, na verdade, né, a rainha verdadeira, ela não era reconhecida como uma pessoa negra. Na verdade, eles só consideravam a parte da família branca, né? Por isso que quando nós vamos pesquisar na internet sobre ela, nós não encontramos retratos dela com a pele mais escura, e sim com a pele branca. Eles não colocavam os traços dela negros que ela tinha. Mas quando alguns historiadores foram investigar a árvore genealógica da rainha, viu que ela realmente tinha sim um lado africano na sua família. E esse lado era da Casa Real de Portugal. E aí por isso que nós vemos hoje na série 2 atrizes negras representando a rainha. E diferente da série, a Inglaterra do século XVIII não era uma Inglaterra inclusiva. Tanto na série dos Bridgertons quanto na série da Rainha Charlotte, nós vemos a Lady Danbury e o Duque Simon Basset como pessoas nobres, né, que participam ali da sociedade. Mas, na verdade, a realidade é que naquela época, a maioria dos negros que viviam na Inglaterra, eles trabalhavam em serviços domésticos ou eram realmente escravos. Somente em 1807 é que a Inglaterra aboliu o tráfico de escravizados. E como nós vimos na série, realmente a Rainha Charlotte e o Rei George se conheceram no dia do casamento. Eles se conheceram 6 horas depois que ela embarcou na Inglaterra. Então, realmente, aquela cena que nós vemos ela querendo pular o muro,
aquilo ali realmente, assim, a cena em si, né, pulando o muro, não sei. Mas o casamento, assim, que eles se conheceram no dia, realmente aconteceu. E alguns registros mostram que durante o período de noivado, eles se correspondiam por cartas. Isso não foi mostrado na série, mas alguns registros mostram que eles mantinham um contato. Sobre a doença do rei. Bom, na série a gente não tem um diagnóstico, né? Um diagnóstico assim claro sobre o que o rei tinha, mas alguns historiadores acreditam que ele tinha uma doença chamada porfiria. É uma doença que está no sangue e atinge o sistema nervoso. Por conta das crises e das dores físicas, eles achavam que ele tinha esse diagnóstico. Mas recentemente, alguns pesquisadores indicaram que ele, na verdade, tinha transtorno bipolar. Então, assim, não se sabe realmente qual era, né, as duas doenças, porque, né, naquela época, no século XVIII, a medicina não era tão avançada como é hoje. E aí, realmente, como nós vimos na série, ele teve um tratamento, assim, desumano por seus médicos. Então, toda aquela cena, assim, que é de cortar o coração, realmente aconteceu, ele foi tratado daquela forma. Um detalhe muito legal é que foram o rei e a rainha Charlotte que compraram a Buckingham House e que mais pra frente se tornou o Palácio de Buckingham, é o que a gente conhece hoje em dia, né? Eles compraram esse palácio e eles viveram ali com os seus 15 filhos, sendo que desses 15, somente 13 chegaram à fase adulta. E uma coisa interessante também é que foi a rainha Charlotte que introduziu as comemorações de Natal na Inglaterra, porque isso veio do país onde ela veio, que é da Alemanha. Então ela introduziu essa festividade na Inglaterra. Isso é uma coisa bem interessante, nós vemos na série, né? Ela com uma árvore de Natal e tudo mais, não faz referência a esse fato histórico, né, de que foi ela que trouxe as comemorações do Natal para a Inglaterra. A rainha Charlotte nasceu em 19 de maio de 1744 e faleceu 19 de novembro de 1818, com 74 anos. E ela reinou, né, na Inglaterra por 57 anos, que é o mesmo tempo em que ela e o rei George ficaram casados. O rei George faleceu um ano depois do falecimento da rainha, com 81 anos. Um outro fato também muito legal que eu estava pesquisando é que ela é a avó paterna da rainha Vitória, que tanto se fala na Inglaterra e que tanto é mencionada na série The Crown. Então, se você já assistiu The Crown, você já deve ter percebido o quanto eles falam da rainha Vitória, porque a rainha Vitória tem toda uma história marcante na Inglaterra, né? Então, se você já assistiu The Crown, você vai lembrar da rainha Vitória, e a rainha Charlotte foi a avó paterna dela. Então, assim, é uma coisa muito legal quando a gente vê todas as informações se encontrando, né? E aí eu quero saber, gente, vocês gostaram desse vídeo? Eu particularmente amo, assim, esse tipo de curiosidade, né, de quando a arte imita a vida, né? Nós sabemos que é uma adaptação, mas não é uma adaptação 100% inventada. Realmente, algumas coisas ali da série aconteceram. E eu quero saber de você. Você já assistiu Rainha Charlotte? Então deixa aqui nos comentários a sua opinião sobre a série. Se você não assistiu, tem vontade de assistir, ficou curioso por causa dessas informações, comenta aqui pra gente poder bater um papo. E se você ainda não deixou o seu like nesse vídeo, tá na hora, deixa o seu like, se inscreve no canal, preparando vários conteúdos pra vocês, então você precisa ficar atento, ligado, com as notificações ativadas pra não perder nada, beleza? Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo e até a próxima!